E aí, pessoal, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Vamos falar hoje sobre Jean-Jacques Rousseau, uma continuação da aula sobre os contratualistas. Eu vou colocar o link aí para vocês verem a primeira aula, onde eu falo sobre o que são os contratualistas, quem são esses filósofos, esse movimento, essa forma de pensar a sociedade, e fala aí de dois dos três principais contratualistas, que é o Thomas Hobbes e o John Locke. Hoje, então, eu vou concluir essa aula falando para vocês sobre o pensamento de Jean-Jacques Rousseau. A ideia central do pensamento de Rousseau, dentro do contrato social, é que o contrato social, ou a liberdade civil, ela só pode existir a partir de que se cumpre, então, a vontade geral. A vontade geral seria a vontade da maior parte da população, dessa sociedade, a organização da sociedade, que é composta por indivíduos que vivem numa eterna luta entre desejos e vontades individuais e vontades coletivas, ok? Tudo bem. Como que Rousseau chega nessa concepção de vontade geral e de que forma isso se estabelece dentro do pensamento de Rousseau na relação da formação da sociedade? Primeiro de tudo, retomando lá quem são os contratualistas, ou o porquê desse termo, os contratualistas, eles organizam o pensamento político deles naquilo que nós chamamos de transição entre o estado de natureza e a formação da sociedade, a formação do estado político. E eles divergem muito no que seria esse estado de natureza e no objetivo do contrato social. O que eles concordam, tanto Rousseau, quanto Locke, quanto Thomas Hobbes, é que essa sociedade ela tem esse contrato social tacitamente aceito ou organizado pelos membros que compõem, pelos indivíduos que compõem a sociedade. Então, vamos lá. O que Rousseau vai dizer? Ou qual que é o foco da reflexão de Rousseau? Rousseau, para compreendermos o que ele diz a respeito do contrato social, de como se determina esse contrato social, nós temos que falar sobre algumas reflexões que ele vai fazer. Por exemplo, vamos focar um pouco aqui na reflexão que ele faz sobre liberdade civil e o que é liberdade civil. Outra questão é o exercício da soberania, e a relação e a distinção, melhor dizendo, entre governo e soberano. E, por último, não menos importante, qual a relação da propriedade privada nesse processo todo e, obviamente, como eu já disse no início da aula, a vontade geral, o que seria essa vontade geral. Pois bem, Rousseau, ele inicia, e todo esse pensamento dele está desenvolvido nessa obra aqui, do Contrato Social, de Jean-Jacques Rousseau, e ele inicia a obra com a seguinte frase: o homem nasce livre e, por toda parte, encontra-se acorrentado. Aquele que mais acredita ser o senhor dos outros não deixa de ser mais escravo do que eles. O que Rousseau está dizendo? Qual que é a grande problemática de Rousseau, então? A grande questão de Rousseau é a liberdade. Porque no estado de natureza, o homem é livre. O homem é totalmente livre. A natureza humana, então, é livre. O que acontece para Rousseau é que no estado atual da sociedade em que ele escreve, que daí ele viveu entre 1717 e 1778, pré-Revolução Francesa, então no contexto lá dos estados modernos, dos estados absolutistas, do estado francês principalmente, ele é suíço, mas ele viveu na França, o Rousseau vive dentro de um contexto em que as pessoas não têm liberdade. E as pessoas não têm liberdade pelo fato de que vivem numa sociedade autoritária, onde quem manda é o monarca, o soberano, o rei absolutista.
E aí ele vai dizer que a ideia do contrato social, a ideia da organização em sociedade é para que preserve a liberdade. Porém, a liberdade natural, a liberdade do homem primitivo, digamos assim, do homem no estado de natureza, essa liberdade já não existe mais, né? Por conta disso, o contrato social, a sociedade, ela deve se organizar a fim de garantir a liberdade civil. E aí nós já trabalhamos o primeiro conceito aí que eu falei, que é a liberdade civil. O que é a liberdade civil? É a liberdade garantida pela lei, né? E de que forma essa lei garante as liberdades? O que seria essa liberdade, né? Seria uma lei justa para todo o coletivo, né? Uma lei que se aplicasse, que fosse justa e que beneficiasse todo o coletivo, né? Remontando a ideia de vontade geral, que lá na frente nós vamos trabalhar, ok? Beleza. Nesse sentido, esse homem nativo, esse homem natural, esse homem em estado de natureza, para Rousseau, ele é o bom selvagem, né? Como Rousseau caracterizou esse estado de natureza. Como assim bom selvagem? Na concepção de Rousseau, o homem em seu estado de natureza, ele não teria tendências ao mal, né? E seria propenso ao coletivismo e à harmonia, né? Viver harmonicamente com o meio em que vive. Nesse sentido, né, Rousseau ainda vai se aprofundar um pouquinho mais, vai dizer que os contatos humanos nessa situação, em estado de natureza, são acidentais, que o ser humano não foi feito para viver em grandes aglomerações, em grandes coletividades, como, por exemplo, nós vivemos, certo? E daí, nesse processo, né, conforme o Estado foi surgindo, lá na antiguidade, foi se organizando em sociedades, dividindo em estamentos, em classes sociais, em quem detém o poder, quem não detém, quem detém os meios de produção, quem não detém, Rousseau vai chegar à conclusão que é a própria sociedade que compromete ou que corrompe a virtude do ser humano e conduz esse ser humano aos seus vícios. Esses vícios, para Rousseau, seria basicamente a injustiça e a desigualdade, né? Então, vamos lá, recapitulando essa parte então. Rousseau vai dizer que o ser humano ele é bom por natureza, né? Que ele, no seu estado natural, ele é propenso ao coletivismo, a viver harmonicamente no seu meio e com as poucas pessoas que têm contato, né? Os poucos humanos que têm contato. Porém, com o advento da sociedade, a organização do Estado, isso já lá na antiguidade, todo o processo até chegar ali no contexto do período pré-revolucionário, né, um pouco antes da Revolução Francesa, dos Estados modernos absolutistas, ele vai dizer que essa sociedade corrompeu essa natureza humana, corrompeu esse ser humano que vivia em liberdade, em igualdade, desfrutando do meio e em harmonia com esse meio. Corrompeu de que forma? Né? Gerando injustiça e desigualdade. Essa desigualdade está relacionada à propriedade privada, né? Então, para Rousseau, a propriedade privada seria a semente de todos os males sociais. E por que isso? Né? Vamos lá. Pois, segundo Rousseau, né, foi ela a origem da desigualdade entre os homens. O fato de eu ter uma propriedade privada e você não possuir, né, eu separar, lembra do coletivismo? Eu separar algo para mim, e isso não fazer parte do coletivo, faz com que eu tenha mais, ou que eu tenha prioridade ao outro, e isso gera desigualdade. É importante dizer, gente, que isso aqui não tem nada a ver com socialismo ou marxismo. Por que é importante dizer? Porque se eu faço essa analogia, né, eu estou cometendo um anacronismo, né? Porque as ideias sociais de Marx nem tinham surgido ainda, nem o socialismo utópico, nada, né?
essas noções serão surgidas aí durante o século XIX, né? No processo da segunda Revolução Industrial, ok? Pois bem, feito esse parênteses, então, entendendo que, para Rousseau, a propriedade privada ela gera desigualdade, essa desigualdade leva à injustiça, que leva, então, à corrupção do ser humano, ok? Para Rousseau, o contrato social, esse contrato social que foi estabelecido em que ele vive, né, que é o contrato social pensado lá por Thomas Hobbes, né, do governo absolutista, onde você aceita perder liberdade e dar autoridade plena a um soberano para que ele governe e defina como deve ser a sociedade, né, esse contrato social representa uma traição entre os seres humanos, pois não é benéfico no sentido de melhorar a vida de todos, melhora a vida de alguns, né? Então, segundo Rousseau, seria necessário um novo pacto social, um novo contrato social, né? Estabelecer um contrato social a partir da vontade geral. E para que esse novo contrato social? Visto que os seres humanos perderam a liberdade natural, esse novo contrato social deveria estar baseado no que seria a liberdade civil, certo? E aí Rousseau vai dizer o seguinte: um povo, portanto, somente será livre quando tiver todas as condições de elaborar suas leis num clima de igualdade, de modo que a obediência a essas leis signifique submissão à deliberação de si mesmo e de cada cidadão como partes do poder soberano. Olha só, o que Rousseau está dizendo? Rousseau está dizendo que só poderíamos ser livres de fato vivenciar uma liberdade civil, se todos que fazem parte daquela sociedade, né, pudessem participar do processo de elaboração de leis. Novamente, que seria isso? A vontade geral. Num clima de igualdade. Se eu tenho desigualdade, se eu tenho alguém que tem mais poder, que determina mais, que tem voz mais ativa do que outro, o que acontece? Eu já não tenho mais igualdade, né? E isso, para Rousseau, né, seria o alicerce para que viesse a ocorrer a obediência, de modo que a obediência a essas leis criadas pelo todo, né, não significa submissão, ou seja, eu não sou escravo do outro, né? Eu não me submeto ao outro, eu me submeto a mim mesmo, eu submeto a minha vontade. A minha vontade individual faz parte da vontade geral, né? E aí, nesse sentido, todos os cidadãos acabam fazendo parte do poder soberano. Eu não tenho mais apenas um indivíduo soberano que manda nos outros, né? Eu tenho todo um coletivo que determina o que é certo e como se deve viver, ok? Então, nesse sentido, né, essa submissão às leis é chamada de vontade geral e não é a vontade de um indivíduo ou de um determinado grupo que detém o poder, ok? Concluindo, o que Rousseau vai falar sobre a vontade geral pode ser justa e correta. Somente a vontade geral poderia ser justa e correta para Rousseau, pois ela tem a finalidade e o interesse público. Somente a vontade geral pode fazer e revogar as leis. Aí, né, Rousseau vai concluir de que forma? Dizendo que o bom governo, para expressar essa vontade soberana, essa vontade geral, seria a democracia direta. Seria o governo ideal para se criar esse novo pacto contratual, esse novo contrato social, a partir da liberdade, que pensa a liberdade civil e que promova a liberdade civil, né? E por que ele diz isso? Vamos pensar lá, né? Se eu penso na democracia, vamos pensar na nossa democracia. Nossa democracia ela é representativa.
né? Quer dizer que nós escolhemos as pessoas para nos representar lá no Congresso, na Câmara de Vereadores, na Prefeitura, no governo, na presidência. Nós votamos naquela pessoa e quando nós votamos, nós estamos dizendo assim, eu concordo ou eu aceito que essa pessoa tome as decisões por mim, né? Basicamente é isso. Porém, essa pessoa vai lá para o Congresso, por exemplo, né? No Legislativo, isso é mais nítido até. O que acontece? Ela vai legislar, votar leis, pensar leis de acordo com a minha necessidade ou de acordo com aquilo que ela acha certo? Ou de acordo com os interesses daqueles que a apoiam, a financiam? Né? Nesse sentido que Rousseau fala que o ideal seria a democracia direta. Obviamente que numa sociedade que nem a nossa, vamos pegar o Brasil de 210 milhões de habitantes, né, não seria impossível fazer uma democracia direta, né? Porém, há meios dentro do nosso código democrático de se fazer democracia direta. Mas o Rousseau não está falando da sociedade brasileira, né? O Rousseau está falando que as sociedades deveriam pensar, né, e criar leis a partir da democracia direta, ou seja, a participação de todos, a vontade geral, né? Aí, o Rousseau ele mostra que a ideia de liberdade consiste menos em fazer sua vontade que em não estar submetido a um outrem ou a um outro. O que isso quer dizer? Né? Porque nós temos vontade individual e a vontade coletiva, né? Que a ideia de liberdade consiste muito mais em fazer a vontade coletiva que pertence a todos, né? E que essa vontade geral seja o que determina o contrato social, do que eu estar submetido sobre a ordem de alguém, sobre o comando de alguém, né? Refém de alguém. Na visão de Rousseau, a instituição parlamentar, ou seja, o parlamento, era um engodo e afastava ainda mais o povo do exercício da soberania. Vamos pensar que o Rousseau está falando do parlamento lá no século XVIII, certo? Um parlamento que normalmente está vinculado ao poder real do monarca absolutista. E quando ele diz isso, né, ele vai continuar. Para ele, a partir do momento que os representantes são eleitos, o povo deixa de ser livre, já que aqueles podem decidir em causa própria, aquilo que a gente estava falando sobre a questão do voto representativo, né? Mas aí tem um problema, porque de fato a nossa sociedade ela tem esse caráter, né? E é basicamente impossível a gente pensar numa organização social de uma democracia direta, pelo menos a priori assim, né? E então o que Rousseau propõe? Como que Rousseau propõe esse novo pacto social dessa democracia direta e como que ela funcionaria? Até porque vamos pensar, né? O fato de vivermos numa democracia e que a vontade geral seja feita, seja estabelecida, não quer dizer que a vontade geral seja melhor para todos, né? Por quê? Porque eu dependo de saber do que eu tenho vontade, né? A população precisa, as pessoas, o indivíduo precisa ter conhecimento sobre as coisas para poder determinar. Nesse sentido, Rousseau vai dizer o seguinte, que só se pode ser livre aderindo à obrigação racional colocada pelas leis civis, quando o instinto é substituído pela justiça e a independência do Estado de natureza é substituída pela liberdade civil. E a superação, então, entre as contradições que possam existir e a passagem de uma forma de governo, que é o contrato social estabelecido lá por Thomas Hobbes, para uma sociedade que gerou uma sociedade corrompida, né? Para outra sociedade, na sociedade do novo pacto social, não garante que a sociedade não continuará corrompida, né? Então, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que o fato do Rousseau pensar essa mudança não garante que essa sociedade que vai surgir a partir dessa mudança
que ela seja totalmente perfeita, que ela não tenha vícios, que ela não tenha injustiça, que ela não tenha desigualdade. Para superar essa desigualdade, esses vícios, essa corrupção, o que Rousseau propõe? Olha só. Para Rousseau, a educação é a única revolução possível, pois age sobre o cidadão ainda em formação. Isso ele vai escrever no livro Emílio. No livro Emílio ele vai falar sobre a educação e ele vai dizer que a única revolução possível dentro da sociedade que possa formular uma sociedade mais justa, menos desigual e menos corruptível é justamente a educação, porque quando nós atuamos na educação, nós estamos atuando na formação do cidadão, na formação da pessoa, né? Então, galera, esse é o pensamento de Rousseau, né? Fechando aqui, o que ele determina? Ele determina, ou ele percebe que o homem acaba se tornando escravo de si mesmo, escravo da sociedade em que vive, né? E o fim último, ou o que seria ideal, seria a aquisição da liberdade civil, que seria não um retorno à liberdade natural, porque isso é impossível, mas um novo tipo de liberdade, que é aquilo que os indivíduos buscam em seu íntimo, né? Que seria a natureza do ser humano ser livre. Pois bem, nesse sentido, Rousseau propõe que a melhor forma disso acontecer seria a partir da vontade geral, e essa vontade geral estabelecida de uma forma praticada a partir da democracia direta, onde a vontade de todos, ou do coletivo, né, seria também a vontade individual, e não sob o domínio de uma pessoa, de um monarca, de um ditador, né, ou de alguma classe representante. Ok? Muito obrigado, galera. É isso aí. E até a próxima.